Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma customização em crochê. Olha que bacana o nosso tutorial de hoje. Esse pezinho aqui eu já deixei pronto, a alcinha aqui feita toda em crochê. E o mais bacana é que vocês podem estar utilizando, né, materiais que estejam aí parados na casa de vocês. Eu, por exemplo, aqui eu peguei um parzinho de chinelos, ele é o estilo Havaianas, para estar customizando. Então vocês podem pegar algum chinelo que esteja parado, ou até mesmo comprar um novo, né? Aí vocês deixam aí como uma opção para encomenda. Podem estar presenteando alguém especial, né? Estamos aí na época de amigo secreto, Natal chegando. Em questão aos fios, eu peguei aqui dos tons neons que eu tinha, né? Porque como é o chinelo preto, estamos entrando no verão, achei que ficaria legal uma paleta aí com tons neons. E peguei um fio preto aqui para compor junto nossa paleta, tá? Que é a minha dica? Tentem utilizar fios com os tecs aproximados, para não dar muita diferenciação aqui na questão do acabamento, né, dos pontos. O único que eu usei que é um pouquinho diferente o tex é o Anne, mas ele não deu muita diferenciação, ó, ficou bem bacana aqui. Então vocês podem estar utilizando aí Charme, Bella, esses tons neons. Se vocês quiserem usar fio barbante, eu indicaria fios mais finos, porque fios grossos vai deixar muito grosso aqui a alça e acaba deixando o chinelo apertado, tá? Se vocês quiserem usar fio acrílico também pode, mas como estamos entrando no verão, eu creio que fio acrílico possa ficar pinicando um pouco, né? Ou até mesmo deixando suando ali demais o pé. Então fica a critério de vocês aí, né? Qual tipo de fio que vocês vão estar utilizando. Outra ideia bacana é, ao invés de, né, fazendo ali, mudando as cores, vocês já podem comprar também um fio, ou pegar algum fio que vocês tenham aí, que já tenham mesclado no próprio fio. No meu caso aqui, ó, esse aqui é o Bella, a cor é 9135, também dá para vocês usarem ele, ou algum outro tom, né? Aqui também tem o fio Rio, ó, que ele tem essa paleta de cores conforme vai usando o fio. Esse aqui é o 9065. Então, assim, gente, dá para usar vários tipos de fio, várias cores, dá para vocês, né, montarem uma paleta, já pegar fio aí que vocês tenham aí que já vá fazendo mesclado sozinho. O bacana é fazer uma peça diferencial, tá? Eu vou usar aqui também fio e agulha de costura para poder fazer aqui depois o acabamento. Eu usei aqui a agulha de crochê número 2, que é equivalente para os tacks que eu estou utilizando aqui desses fios. Agulha de tapeçaria e tesoura. Olha, gente, eu já deixei os fios aqui fáceis para eu ir pegando. Já deixei a tesoura aqui também de lado. Eu vou iniciar com o fio preto. Pode ser que o fio preto fique um pouquinho ruim para vocês estarem olhando bem os detalhes, mas não tem muito segredo, tá? Nós vamos trabalhar em pontos baixos por todas as carreiras. Então, nós vamos começar um cordão de correntinhas que equivale, no meu caso aqui são 10 correntinhas. Deixa eu fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu comecei com 10 correntinhas? O chinelo que vocês forem pegar aí, nem todos vai ter a mesma espessura, né? Aqui em questão a largura da alça. No meu caso aqui é uma alça mais grossinha, tem chinelos aí que são mais finos. Então, esse início aqui de correntinhas vai variar para o chinelo que vocês têm aí disponível na casa de vocês ou que vocês forem comprar, tá? Então, qual que é a minha dica? Pega lá o cordão de correntinhas, eu comecei aqui com 10, aí eu vou pegar aqui o meu cordão de correntinhas e vou passar aqui, ó, em volta do chinelo. Se eu ver que fica aqui, ó, o suficiente para passar o início e o fim desse cordão de correntinhas aqui, ó, para depois eu prender no chinelo, já é suficiente. Se for um chinelo mais fino, eu creio que vocês tenham que iniciar aí com menos correntinhas, por exemplo, umas 8 correntinhas, tá? Então, vocês iniciam ali o cordão de correntinhas e vão medindo aqui, ó, que dê certinho o tamanho aqui na alça do chinelo de vocês. Eu vou pegar aqui, ó, fiz 10. Eu vou trabalhar então com 10 pontos por todas as carreiras, tá? 10 pontos baixos. Para ficar com 10 pontos, eu vou fazer mais uma correntinha aqui, que vai equivaler ao primeiro da minha carreira. E agora eu vou seguir aqui fazendo. Então, ó, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. E eu vou fazer aqui, ó, o 10º. Então, aqui eu fechei 10 pontos baixos. Aí, outra coisa, né, que vai definir aqui, eu optei por trabalhando de 3 em 3 carreiras, né, para ir mudando a sequência de cores. Então, aqui eu trabalhei já a minha primeira carreira, vou subir aqui com uma correntinha que equivale já ao primeiro ponto da próxima carreira, vou virar o trabalho. E agora vou seguir por mais 2 carreiras, fazendo aqui no fio preto, tá? Então, aqui eu já tô no segundo, no terceiro, o quarto,
o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o meu 10º ponto. Sempre cuidem, tá, pessoal, para fazer a mesma sequência aí, né, de pontos. Do início ao fim tem que ser 10 pontos, sempre por carreira, tá? Então, aqui eu vou trabalhar mais uma carreira no fio preto. Ó. Então, aqui mais 10 pontos nessa carreira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 e o 10º. Ó, peguei aqui. Ó, então aqui eu fechei as minhas 3 carreiras com 10 pontos baixos, né, na sequência. Eu vou cortar aqui, ó, o pedaço do fio. Agora eu vou pegar a próxima cor, tá? Tá ficando assim, ó. Então, mais uma vez, se vocês quiserem, ó, tira daqui da agulha, vem aqui, coloca aqui pra vocês verem se vai dar certo, ó. Tá? No meu caso aqui tá dando certinho, ó. Ele vai ficar bem justinho, não vou deixar muito folgado pra depois não ficar correndo a alça conforme a gente for andar. Então, deixa bem justinho, ó. Aqui pra mim os 10 pontos tá certinho na minha alça. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, onde eu cortei o fio, fechei com o preto. Vou pegar aqui o fio neon na cor verde, que é a cor que eu escolhi. Vou dar uma laçada inicial para prender o fio aqui. Vou ficar puxando esse fio pretinho aqui, ó, para não deixar ele muito larguinho, ó. Passei ali o fio neon por dentro dele, vou fazer mais uma correntinha. Então, esse aqui já equivale, essa correntinha é o primeiro ponto da próxima carreira. Vou virar aqui, ó, meu trabalho. Vou pegar os 2 fios que nós tínhamos deixado ali e já vou arrematando ele conforme eu for fazendo os pontos, tá? Ó, então eu vou deixar bem em cima aqui, ó, os 2 fios. E eu vou trabalhando com eles aqui, ó, por baixo, tá? Então, ó, pega lá na correntinha da carreira anterior. Aqui é o segundo ponto, segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. O quarto ponto baixo. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. E agora aqui, ó, bem escondidinho, tá o nosso 10º ponto. Ó, então eu já fui trabalhando aqui, ó, com o fio e escondendo ele pra gente não precisar ficar rematando depois. Pega esses 2 fios aqui, ó, já corta as pontinhas dele, separa aqui. Subo aqui uma correntinha, vou virar o trabalho. E agora, por mais 2 carreiras, eu vou seguir fazendo na mesma cor, tá? Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, contei errado aqui, acho, né? Vamos contar aqui juntos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, agora deu certo, ó. Eu que pulei um ali na hora de contar. Aí, agora aqui uma correntinha pra gente subir novamente pra próxima carreira. Vou virar aqui o trabalho, tá ficando dessa forma aqui. Então, aqui eu já fiz 2 carreiras na cor verde. Vou fazer mais uma, né? Então, aqui ó, são, contando com a correntinha, próximo já são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º. Fiz aqui minhas 3 carreiras, vou deixar um pedaço do fio aqui, eu vou cortar, deixo esse fio de lado. Ó, tá ficando assim, tá? Ó, novamente vou pôr aqui, ó, pra vocês verem, ó, como ele tá dando certinho aqui, ó, pra gente costurar depois, tá? Ó. Então, aqui eu fiz a minha carreira, agora nós vamos pegar a cor rosa. Então, eu vou vir aqui, pegar a cor rosa, vou dar a laçada inicial aqui, passo aqui, ó, por dentro primeiro, aí vem aqui. Aqui vocês prendem o fio do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu faço assim porque eu acho que dá um acabamento melhor. Então, ó, tô com o fio verde aqui, vou ficar segurando ele aqui, ó, pra deixar bem preso. Vou passar aqui por dentro o fio rosa. Aí vou dar uma correntinha pra prender bem os 2 fios. Ó, vou virar novamente aqui. Vou pegar os 2 fios aqui juntos
E já vou, conforme eu for fazendo os pontos baixos, vou arrematando o fio novamente. Então, aqui a primeira correntinha já conta o primeiro ponto da carreira. Aí, eu vou seguir aqui, ó, fazendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, 8. Tem mais 2 pontinhos aqui, ó. O 9 e agora o 10º. Ó, já arrematei os fios aqui conforme eu fui fazendo os pontos baixos. Ó, pode ver que fica bem escondidinho, ó, o acabamento, gente. Que perfeito. Vou cortar aqui o fio que sobrou. Põe esses fios pra lá. Agora eu vou subir aqui. Primeira correntinha, primeiro ponto. E agora, por mais 2 carreiras, vou seguir fazendo aqui, ó, 10 pontos baixos com a mesma cor, né? Então, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º. Pulo aqui novamente e viro mais uma carreira com a cor rosa. Fechei as 3 carreiras na cor rosa. Vou cortar o fio, deixar um tanto aqui. Agora a próxima cor é o laranja. Então, eu vou vir aqui, pegar o laranja. Vou dar a laçada inicial aqui, ó, já com o rosa aqui dentro. Eu prendi já o laranja. Vou puxar o rosa aqui, ó, pra ficar bem seguro. Ó, coloquei ali dentro o laranja. Correntinha. Puxo de novo aqui o fio, ó, viro os dois, pra gente ir arrematando de novo. E assim eu vou seguindo, ó, agora já que eu tô com a primeira correntinha que vale o primeiro ponto da carreira, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, o nono e o 10º. Pulo aqui, ó, já fiz aqui a correntinha da próxima carreira, corto o fio que sobrou aqui. Olha, gente, que bonitinho o acabamento. Nem vai aparecendo aqui a troca de cores, tá? Virei aqui, ó, vou fazer mais 2 carreiras no tom laranja. Então, eu vou adiantar aqui, tá? Cheguei aqui no 10º, ó. Agora nós vamos trocar a cor novamente. Agora eu vou pegar o tom um pouquinho mais laranjado aqui, que é esse aqui, ó. Que é o restinho que eu tenho. Corta lá o laranja, deixa um pedaço novamente. Vem aqui, pega o outro. Vamos dar uma laçadinha já aqui, né, inicial, para prender o fio. Seguro o laranja mais claro ali, ó, bem forte, para poder prender bem. Ó, dou uma laçada, já puxando o fio aqui para dentro. Primeira correntinha já da, que é o que vale, né, o primeiro ponto baixo da carreira. Vou arrematando os fios aqui, ó, deixando essas 2 pontinhas aqui, ó, junto com a carreira. E vai fazendo. Agora nós vamos fazer 3 carreiras com esse tom de laranja aqui. Corta 2 pontinhas que sobrou aqui. Correntinha, 1, 2, 3. Vamos cortar o fio. Aqui põe de lado. Ficando assim. Deixei ele aqui paradinho. A próxima cor que a gente vai usar é o preto. Então, vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Eu fui fazendo de 3 em 3 carreiras e fui colocando ele aqui, ó, pra ir medindo no chinelo a quantidade que eu ia precisar fazendo de carreiras, tá?
Aí terminou ali a sequência de cores, volta pro preto e segue fazendo aqui de novo, verde, as cores que vocês vão escolhendo, tá? Aí eu vou seguir aqui então a sequência que eu estou fazendo, que agora é o preto, vou fazer o verde, vou fazer o rosa novamente. Quando chegar nesse laranja aqui, ó, que é a nossa curvinha, eu vou vir dar uma dica aqui pra vocês, pro jeito que vocês forem fazer aí pra ficar igual o meu acabamento aqui. Olha, pessoal, estou chegando na cor laranja, já cortei o fio, vou pegar aqui a cor laranja agora, e aí eu vou já prender aqui, ó, na agulha, pra mostrar aqui pra vocês então como que nós vamos fazer, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Podem ver, ó, gente. Cuidem bem certinho para sempre ter 10 pontos baixos em todas as carreiras para ele ficar dessa forma retinha aqui, tá? Senão vai ficar com um acabamento torto. Então, assim, eu vou tirar agora daqui, ó, só para vocês verem, tá? Eu comecei, então, medindo daqui de baixo para cima a nossa alça, certo? Ó, então, eu tô medindo daqui para baixo, ó. Eu tô chegando aqui perto dessa curvinha. Aí, o que que eu quero? Aqui nessa curvinha vai ficar, né, tipo, tanto aqui quanto desse lado, na cor laranja. Finalizando aqui, nós vamos voltar para as cores que a gente tinha começado, ó, pode ver. Aqui eu deixei um pouquinho a mais do laranja para ficar bem certinho na curvatura. E depois eu fui seguindo de novo a sequência para esse lado aqui, para ele ficar com a paleta de cores iguais, certo? Então aqui, ó, para essa curvatura poder ficar bem certinha, ao invés de eu fazer 3 carreiras, eu vou fazer 6 na mesma cor. Pode ser que, dependendo do tamanho do chinelo de vocês aí, se for um chinelo maior, que a sequência de carreiras aí fique um pouquinho maior também, né? Porque quanto maior o chinelo, ou até mesmo menor aqui a numeração, vai dar diferença aqui na alça. Então, assim, gente, é feito sob medida, tá? Vocês vão medindo e vão adaptando aí para o tamanho tanto da largura quanto o tamanho em si da própria alça. Para mim aqui, 6 carreiras foi suficiente, tá? Igual a sequência que eu tava fazendo. Então, aqui eu já prendi o fio com a agulha aqui, com a cor que eu precisava. Vou dar sequência igual eu tava falando pra vocês lá. E daí, ao invés aqui no laranja, na curva ali da alça, eu fazer 3 carreiras, eu vou fazer um total de 6 carreiras, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 3 carreiras, cortar o fio pra mostrar pra vocês como que é ficar só 3 carreiras. E daí depois a sequência com as 6 pra vocês entenderem a curvatura ali do chinelinho. Aqui, mais um ponto. Chegou ao final, vamos cortar já então esses 2 fios aqui. Correntinha, vou para a segunda carreira. Ó, fiz então aqui as 6 carreiras que eu precisava na cor laranja, para ficar dessa forma aqui. Ó, bem aqui de novo no chinelo, coloco lá de baixo aqui, ó, vocês podem ver que deu certinho aqui na curvatura, o laranja. Agora a gente vai voltar fazendo a mesma sequência que a gente tinha feito do outro lado. Então aqui agora eu vou pegar o rosa, depois eu vou pegar o verde e os outros tons. Vou dar continuidade aqui, quando eu finalizar a mesma sequência aqui, aí a gente vai fazer a parte então da costura, pra gente poder fixar a alça no chinelo. Quase finalizando, vou seguir aqui mais, tenho mais uma, duas, três, quatro, pra finalizar. Deixa eu dar uma leve erguidinha aqui, ó, mostrar pra vocês como que tá ficando mais ou menos, tá? Ó, já tá cobrindo praticamente toda a alça aqui, ó, do chinelo. Tá? Estamos chegando aqui no finalzinho já dele. Finalizei aqui a quantidade de pontos que eu precisava. Deixa eu tirar aqui, ó, da agulha, para vocês verem, ó, dobrando. Ele ficou com a mesma quantidade, tá? De carreiras e pontos, só aqui no meio que eu fiz um pouquinho a mais, por conta da curvatura, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar a alça no chinelo. Eu vou pegar, aproveitar aqui, ó, o fio preto, que como é a cor que predomina, vou dar aqui, ó, uma correntinha para poder finalizar e já vou deixar aqui uma quantidade de fio, que eu vou utilizar o próprio fio aqui para fazer a costura. E depois aí com o fio e agulha de costura, esse aqui eu vou dar um acabamento para poder prender bem a alça no chinelo, tá? Então aqui eu já deixei um fio, uma quantidade, né, separada. Vou vir aqui, ó, pegar a agulha de tapeçaria para passar o nosso fio aqui dentro. Tá? Aí agora o que que nós vamos fazer? Vamos olhar aqui, ó, nós começamos aqui, então eu vou ver aqui onde tá a frente e o verso, aqui é a frente, aqui é o verso de onde a gente iniciou, então eu vou deixar essa aqui como a parte de cima, a parte que vai ficar aparecendo aqui, ó, no chinelo, tá? Ó, a parte de cima, verso, vai ficar dessa forma assim.
tá? Aí, como o fio acabou aqui, nós vamos começar costurando por aqui. Mas só pra vocês terem uma noção que essa aqui é a parte que vai ficar pra cima da peça. Essa aqui é a inversa, essa aqué a alça virada, aqui é a parte onde nós vamos costurar pra esse lado aqui, tá? Que é onde seriam os nossos dedos, tá? Então, aqui, ó, com o fio e a agulha, por bem próximo aqui de vocês, ó. Deixa eu passar a agulha aqui pra dentro, pra poder ficar o fio pra cá comigo, ó. Tá aqui a ponta do fio e aqui a outra ponta da alça. Então, nós vamos pressionar bem aqui, ó. Vamos lá no primeiro ponto lá onde a gente iniciou com o fio preto. Vamos passar o fio aqui, ó. Tá? O fio ficou um pouco grande, ele acaba, ó. Puxar aquela ponta aqui. Então, aqui eu já prendi a ponta da alça. Aí eu vou ajustando, deixar o mais próximo possível ali do início aqui do chinelo com a alça preso, tá? Passa mais uma vez o fio aqui, pra prender bem, tá? E agora nós vamos costurar, então, daqui pra cá, tá? Por todo o chinelo. Aí vocês vão arrumando aqui a alça, ó, deixando aqui as duas pontas. E vai sempre cuidando pra ir costurando as cores juntas aqui de um lado pro outro, tá? Porque senão vai ficar uma peça torta, ó. Vou vir aqui, ó, nas correntinhas do lado, com as correntinhas do outro, passa a costura. Daqui novamente. Vai sempre puxando bem assim, ó, pra ele ficar bem preso, tá? Vai arrumando aqui a alça. Novamente. Aqui novamente. Aí se você, como a gente tá vendo com o fio preto, ele fica meio que aparecendo ali, ó, mas se der uma puxada, ele meio que some o fio preto ali na cor que não é preta, tá? Eu não vejo problema nenhum em questão de acabamento, mas se vocês não quiserem que fique aparecendo, no caso aqui, o fio preto, aí vocês podem estar costurando com um fio de agulha de costura mesmo, aí vocês podem estar fazendo nas cores aqui, conforme a gente vai mudando as carreiras, coisa e tal, mas eu não vejo necessidade, ó, você vai puxando, ele vai meio que sumindo ali o fio, tá? Então, eu vou seguindo aqui até chegar ali no meio, no nosso vãozinho ali onde a gente fez as carreiras a mais, para mostrar para vocês como que nós vamos unir ali a nossa alça. Sempre prendendo bem e ajustando aqui a alça. Estamos chegando aqui nessa parte, tá? Continuo aqui fazendo a união até chegar bem aqui, ó, nessa parte aqui onde eu vou mostrar para vocês como que vocês vão dar continuidade. Ó, viemos lá de baixo até aqui, ó, fazendo a costura. Estamos chegando aqui nessa parte. Temos que deixar aqui, ó, um espaço, então, pro dar uma esticada, pra ficar bem certinho aqui o laranja na nossa curvatura aqui, tá? Ó, tá bem certinho. Pega aqui de novo fio e agulha. Passa mais uma vez aqui, fica um pouquinho ruim, mas, ó, passa aqui. Aí dá um jeitinho de passar aqui. Se vocês quiserem, também tem a opção de tirar a alça aqui, tá? Vocês conseguem tirar a alça e colocar, fixar a alça aqui de crochê e depois colocar de novo a alça no chinelo. Mas eu acho um pouco mais complicado. Eu acho que assim dá pra fazer também, fica bom. Então eu optei por deixar a alça no chinelo e só costurando, tá? Mais uma vez, vem aqui, ó, na parte de baixo, lá, ó, do laranja. Tenta vir aqui assim. Costura mais uma vez. Aí agora, nós vamos puxar essa alça pra cá, tá? Então, eu tava costurando aqui, a gente vai pular pra cá, ó. Já pula, tira esse lado aqui, vem com o fio e a agulha aqui, ó. Pega aqui o laranja lá embaixo, ó. Qualquer coisa, puxa o fio pra cá, ó. Daí vem bem aqui, ó, no início do laranja e costura. E puxa o fio aqui, ó. Aí vocês vão dar uma ajeitada aqui, pra ficar bem certinho ali o vão. Vem aqui, ó,
ajeitando com a mão a alça para esse lado, para dar continuidade. Agora que já vai pegar aqui o rosa com o rosa. Puxa, opa, ó, puxa bem o fio. E agora só segue, gente, até o final, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, vai costurando desse lado aqui. Agora a gente vai finalizar aqui. Ó, que eu tô na parte preta. Puxa bem o fio, pega aqui de novo. Vamos passar aqui nos pontos finais. Aqui novamente. Puxa bem aqui. Passar mais uma vez aqui, ó, nos dois últimos pontos. Passo mais uma vez aqui, faço um nozinho. Eu já posso cortar esse fio aqui. Ficou o fio lá que a gente tinha iniciado com esse aqui. Aí vocês vêm aqui, pegam esses dois fios que ficaram sobrando. Dá mais um nozinho, fora ali os nozinhos que a gente já tinha feito anteriormente. Prende bem, tá? Pra não soltar depois. Corto o fio aqui. Olha só, gente, finalizamos. Viu só? Que coisa fácil, prática de fazer? Essa dica de acabamento aqui é ideal se o chinelo, né, não for muito grosso aqui a alça, tá? Que dê pra vocês passarem a agulha, o fio de costura, eu indicaria vocês, ó, a pegarem aqui um pontinho do fio preto de costura, do crochê, e junto com a agulha, passar aqui, ó, pela alça de plástico, para poder prender a alça de crochê no próprio chinelo, ele não ficar andando, tá? Ó, podem ver aqui, ó, como que eu tô fazendo, ó. Tô passando entre o chinelo e a alça de plástico ali, ó, pra poder prender, tá? Aí vocês costurem algumas vezes, bem certinho. Ele vai fazendo aqui, ó, já vai puxando, né, pra poder já ir arrematando esse fio. Corta aqui. Aí fazem a mesma coisa lá do outro lado aqui, tá? Desse lado aqui, ó, na parte de baixo. Pega aqui a agulha, o fio. Dá uma puxadinha aqui pra ele poder pegar bem ali de baixo. Aí passa aqui, ó. Cuidado pra não furar a mão. Eu tô passando bem certinho aqui, ó, entre o chinelo e a alça de crochê, de um lado pro outro. Sempre puxando bem o fio pra ele já ir meio que ficando bem preso, ó. Cuidem pra não furar os dedos de vocês. Ó. Aí finalizando aqui, corta, aí faz aqui desse lado também, nos dois pés, tá? E aí um acabamento final que vocês podem dar aqui pra peça, um toque especial, principalmente, né, já que vocês vão fazer por encomenda, até mesmo pra dar de presente. Se vocês tiverem a etiquetinha de vocês, vocês podem estar fixando a etiquetinha nas duas, nos dois pés aqui, ó. Tanto aqui mais na parte de baixo, ou aqui assim, ó, na parte de cima. Olha só que acabamento bacana, diferencial que vai ficar na peça de vocês. Eu deixei esse bônus no final da videoaula. Fiz aqui, ó, mais uma alcinha de crochê. Nesse caso aqui eu usei o fio Bella, que eu tinha deixado como indicação no início do nosso tutorial, lá na lista de materiais. Usei também a agulha de crochê número 2 pro mesmo fio. A diferença é que esse aqui também ó, é um chinelo número 35, porém com a alça um pouquinho mais fina. Então, ao invés de fazer 10 pontos baixos, aqui eu fiz um total de 8 pontos, ó. Então, deixei mais essa versão aqui pra vocês verem como dá pra fazer várias versões aí com vários fios diferentes, fica bem bonito. Usa chinelos de outras cores também, a base aqui, né? Então, vou deixar a criatividade por conta de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de se inscrever para quem ainda não se inscreveu aqui no meu canal. Não deixem de curtir, compartilhar e me marcar nas redes sociais quando vocês finalizarem o chinelinho de vocês. Um beijo e até a próxima videoaula.